Especula-se que o Galo vai fazer novamente uma reunião com o Jorge Jesus na perspectiva de contratar o técnico português ex-Flamengo e ex-Benfica, né, para ser comandante da equipe do Galo. Será que é possível? Em que sentido os dirigentes estão se perdendo nesse ponto aí? Bom, primeiro, gente, de fato o JJ é sim um técnico bem interessante para o Atlético Mineiro. Eu diria que é um técnico bem diferenciado. Eu diria que seria, sim, um ato de coragem fugir dos técnicos brasileiros, embora o Odaí, o Maionese, Helmas sempre está voltando, né, sempre está rondando aí, por exemplo, sobretudo quando a gente tem técnicos, dirigentes que aparentemente não sabem muito o que estão fazendo, que parece que ainda não descartaram completamente a ideia de que um técnico brasileiro não pode se responsabilizar pelo que é hoje o time do Galo. O Cuca foi aquele, por exemplo, que conseguiu fazer até um trabalho interessante, mas aqui no Brasil, tirando, por exemplo, o Cuca, quando a gente olha para as outras opções, a gente não encontra em outros técnicos do Brasil hoje estofo e condição de treinar a equipe como o Atlético Mineiro, né? Então, acho que ir ao exterior, no caso a Portugal, para buscar um outro técnico estrangeiro, para mim é uma ótima opção sim para o Galo neste momento. Já houve uma tentativa com o Jorge Jesus, não deu certo. Né? Parece que o Galo também se interessou pelo Cavalhal, aí se assustou. Os dirigentes se assustaram com a multa do Cavalhal. Deveriam saber, por exemplo, que essa multa existe antes de se assustar. Todo mundo sabe, né? Eles não sabiam. Mas enfim, agora parece que volta de novo à tona o nome do Jorge Jesus. Parece que vai ter uma nova reunião com o Galo e o JJ para ver se conseguem se acertar, mas aparentemente o JJ estaria disposto a dizer não de novo para o Galo. E chega, né? Dizer não de novo, chega, esquece. Vamos atrás de outro nome. Vamos atrás de um outro técnico aí, que tem muitos técnicos interessantes aí. Lá no mercado europeu, já que é para ser um técnico do mercado europeu, há muitos bons técnicos interessantes no mercado europeu. Eu diria que tem um Paco Lopes, que está livre no mercado, é um técnico espanhol, que foi o técnico do Levante, fez o Levante jogar muita bola na temporada passada. É um nome muito interessante, eles poderiam, portanto, ir atrás desse técnico. O Paco Lopes é um técnico que tem todo esse perfil de comandante, né, que um elenco grandioso precisa. O cara que tem um conhecimento muito bom dos jogadores e que poderia perfeitamente tirar o melhor de jogadores como Hulk, como Zarate, como Nath Fernandes, Jair e muitos outros craques que temos ali na equipe do Galo. Né? É um nome interessante, mas é espanhol, não é português, é espanhol. Né? Fala uma língua que muita gente entende, então acho que seria interessante também. Se não for Jorge Jesus, né, é interessante focar num tipo de técnico, gente. É interessante focar num tipo de modelo. Né? Por quê? Porque quando a gente escuta, por exemplo, que no começo falavam em Odaí Helman e também no Jorge Jesus, a gente percebia claramente que os caras não sabiam muito bem o que faziam. Mais recentemente falaram que o Galo estaria atrás do JJ ou um outro técnico português, e esse técnico português poderia também ser o Rui Vitória. Isso seria também um grande erro e mostra que de fato os caras não sabem realmente o que querem, porque o Rui Vitória expressa com o seu trabalho um tipo de jogo, uma visão de futebol completamente diferente do que é a visão de futebol do Jorge Jesus, a visão de futebol do Cavalhal, a visão de futebol de um Pedro Martins, que está no Olympiacos, e que é um nome que eu insisto, gente, hoje é um dos melhores técnicos portugueses, está na equipe grega, o contrato dele vai até o meio do ano, provavelmente agora está intertemporada, seria um ótimo momento para tentar uma oferta para esse técnico que para mim tem de tudo para ser um dos grandes técnicos do futebol mundial, o Pedro Martins. Pedro Martins é um técnico português que consegue lidar com grandes desafios, e não somente com isso, mas também com vestiários problemáticos, o que felizmente parece não é o caso no Galo, e também com grandes elencos. O Pedro Martins foi aquele cara que conseguiu fazer o Olympiacos jogar. Para vocês terem ideia, gente, se a gente juntar a crise de Atlético Mineiro, né, o rival de Belo Horizonte aí também, né, o Flamengo, enfim, tudo isso junto, Corinthians e tal, não dá a crise do Olympiacos. Não dá a crise do Olympiacos. O Pedro Martins foi o cara que conseguiu chegar num ambiente em que ninguém conseguia ficar por mais de 6 meses, ele conseguiu chegar, e aí o Marco Silva ficou, né? Foi um que ficou um pouco mais de 6 meses, mas também não muito tempo. E aí foi demitido do Olympiacos, ele chega no Olympiacos e já está há um bom tempo, por quê? Porque ele consegue fazer um trabalho espetacular. É um nome também interessante, os caras deveriam fazer uma reunião com o Pedro Martins para ver o que acontece. Tem o Vitor Pereira que se desligou recentemente, do Fenerbahçe, está livre no mercado, é também um nome interessante, é também dessa linha de futebol parecida com o do JJ, né? Embora tenha assim, gente, é ofensivo, mas tem diferenças, evidentemente. Tem também outros técnicos portugueses, como Luiz Castro, né, que é um
um baita nome também, né? Enfim, não faltam bons técnicos em Portugal, assim como não faltam bons técnicos também aqui na América do Sul. Agora, essa história de Europa já começa a cansar, porque aqui na América do Sul também tem excelentes técnicos, não só tem Galhardo aqui na América do Sul, é preciso falar isso para esses caras, não só há apenas Galhardo na América do Sul. Não há. E para mim, um dos grandes técnicos do Galo, está sem clube neste momento aqui na América do Sul, está sem clube, sem trabalho. Eu vou falar dele especificamente num vídeo, mas aqui na América do Sul tem muitos bons nomes aí que poderiam perfeitamente servir para o Galo. O Almirão, por exemplo, está sem clube neste momento, é um nome também interessante para o perfil do elenco do Atlético Mineiro. Há muitos outros técnicos por aí espalhados. A questão o Jorge Jesus pode ser interessante, ele vai ser interessante, mas é preciso pensar no modelo. Quando a gente olha para o elenco do Galo, a gente percebe que é um tipo de elenco, né, que precisa de um técnico que o faça jogar de maneira construtiva, né, que explore muito o caráter construtivo do perfil que está em cada um, né, ou na maioria dos seus jogadores, né? Então não pode ser um técnico que não explore isso, tem que ser um técnico que tenha esse entendimento e que busca explorar ao máximo possível esses traços nos seus jogadores, né? Então há em Portugal bons nomes para isso, há na América do Sul também, há na Espanha também bons nomes que possam fazer esse trabalho, há na Itália, que no caso o De Zerbi, que está hoje no Shakhtar, deverá ficar lá no Shakhtar. Não sabemos por quanto tempo mais, porque havia uma expectativa de que ele, por exemplo, conseguisse classificar a equipe na Champions League. Né? Então, por exemplo, uma conversa com o De Zerbi, por que não? Italiano, por que não? Qual o problema? De repente o cara chega aí e rapidamente consegue se adaptar aqui no Brasil. É um dos melhores técnicos do mundo, o De Zerbi, que hoje é técnico do Shakhtar Donetsk. Né? Então o que acontece? Tem bons nomes, mas a questão é, qual é o modelo? Que tipo de modelo a gente quer de futebol? Quando olhamos para o modelo, para o time do Galo, para o elenco do Galo, a gente precisa concluir que este modelo de jogo tem que ser pautado num jogo mais ofensivo e de criação de jogada o tempo inteiro, de posse de bola na maior parte do tempo. Né? Como era inclusive a equipe do Cuca. Eu diria que aquela equipe do Cuca, que tinha mais posse de bola do que quaisquer outras no futebol brasileiro, ou quase quaisquer outras, né? Aquela equipe do Cuca praticava muito a posse de bola, não como ideia, mas como circunstância. Ou seja, a posse de bola não era algo tão treinado pelo Cuca nos treinamentos, gente, mas sim outras questões do jogo do técnico brasileiro, que eram até questões interessantes. Não vamos também falar que eram ruins, não eram não. Mas dentro de campo a gente percebia que o caráter do elenco, né, essas especificações do elenco, levavam a equipe a ter muito mais posse de bola. Ou seja, o tempo inteiro o elenco do Galo estava falando, eu quero um técnico que faça com que essa equipe jogue com posse de bola na maior parte do tempo. Né? Então que os dirigentes entendam isso e busquem um técnico com essa característica. O Jorge Jesus é esse técnico? É. E se contratar vai ser um técnico espetacular para o Galo. Mas há outros ali também, na Europa. Um deles é o Pedro Martins, como eu disse. O outro é o Vitor Pereira, que ainda está livre. E outros bons nomes que estão circulando lá em Portugal e também aqui na América do Sul. A questão tem que definir um técnico a partir do que deveria ser o perfil de jogo do elenco do Galo. E além disso, não pode demorar muito para fazer isso, gente. Tem que resolver logo, até para que o clube já comece a pensar com mais tranquilidade. E também ali com a legitimidade da visão do técnico, comece, por exemplo, a determinar quais são os jogadores que o Galo vai contratar. Então é muito importante que defina logo o técnico e que contrate logo o novo treinador. É isso.